A paz de Cristo, amados na fé, graças a Deus. Nós vamos falar de um assunto muito polêmico, mas muito polêmico mesmo, que é o homossexualismo ou a homossexualidade. Mas eu não vou, nesta gravação, neste vídeo, tentar provar à luz da ciência se uma pessoa nasce ou não gay. Eu vou defender o nosso posicionamento cristão, o nosso posicionamento, nós, a nação cristã, que não aceita e condena esta prática LGBT, lésbicas, mulher que se relaciona sexualmente com outra mulher ou casa com outra mulher, não é? Gays, homem que se relaciona sexualmente com outro homem e casa com outro homem. Bissexuais, homem que casa com mulher, mas se relaciona sexualmente com outros homens. E mulher que casa com homem, mas se relaciona sexualmente com outras mulheres, ou seja, tem desejos sexuais para ambos os gêneros. E transexuais, que é homem, mas faz uma operação plástica para ter fisionomia de mulher, e mulher que faz uma operação plástica, uma cirurgia para ter fisionomia de homem. Então, dentro desse todo aspecto, essa nação LGBT vem sobre a face da terra propagando a sua voz de defesa e direito a eles, direito humanos, que eles tenham mais expressão, sejam mais respeitados. Então, todo posicionamento que venha condenar a prática LGBT, então é vista como discriminação. E essa nação LGBT tem lutado no decorrer das décadas, anos, a tentar conquistar o seu direito no mundo, para serem respeitados, para serem aceites, para não serem discriminados, para não serem vistos como tipos de seres humanos abomináveis, para serem aceites, enquadrados. E nós vemos que, ao decorrer do tempo, a mídia ajudou nisso, a mídia, a televisão, a internet ajudou isso. Hoje vemos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, cantores, empresários, apresentadores, jornalistas e até, por mais incrível que pareça, já tem uma igreja de homossexuais, onde o pastor é homossexual, onde se calhar a pastora ou líder dessa igreja pregadora é lésbica. Eles praticamente têm essa abertura, e a força que eles vêm exercendo na conquista dos seus direitos humanos vem somando vários valores que até a Constituição de alguns países já foi elaborado leis para aprovar o casamento de homem com homem, ou o casamento de mulher com mulher. Foi aprovado lei já no parlamento. Então, eu praticamente não quero falar do mundo, eu quero falar da nação cristã, a nação separada do pecado, a nação separada da corrupção. E muitos cristãos até têm se deixado levado nessa e usam praticamente o texto da Bíblia Sagrada para dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Não devemos condenar, devemos amar todas as pessoas. Está bem, certo que devemos amar todas as pessoas. Então, o nosso instrumento da verdade, o nosso instrumento da palavra, o nosso instrumento em que nós nos orientamos, em que nós caminhamos, em que nós andamos, é a Bíblia Sagrada.
é a verdade do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós caminhamos pela verdade. Nós nos orientamos pela verdade. O cristianismo nem mais uma das religiões, não é qualquer, não é uma das religiões. O cristianismo é vida. O cristianismo é vida. O cristianismo é vida. Vamos resumir: o cristianismo é vida. Você não vai conseguir, ir contra os princípios de um budista, porque é aquilo praticamente que ele tem. Se no budismo for orientado, que não se deve ter uma outra divindade, além dos princípios budistas, você não vai poder romper isso. Os muçulmanos têm como seu guia o Alcorão. Você não vai conseguir tirar da mente de um muçulmano, que há um outro profeta além de Maomé, vice-versa. Então nós, os cristãos, temos uma orientação do nosso Deus. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso mestre. E ele nos orientou a examinar as Sagradas Escrituras, porque essas Sagradas Escrituras é o nosso guia orientador, é a nossa Constituição, é a nossa lei magna. É pela palavra de Deus que nós estamos emergindo, sendo o próprio Cristo a própria palavra. João capítulo 1, versículo número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E este Verbo é o próprio Deus. João capítulo número 1, versículo número 14. Este Verbo, essa palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo número 1, versículo número 11, está escrito: Jesus veio para que eram os céus. Quais são os seus? Judeus. Mas esses céus não o receberam, antes, porém, decidiram crucificar a Cristo. Mas a todos quanto receberam a Cristo Jesus, todos quanto receberam a Cristo Jesus, quer seja na Austrália, Europa, quer seja na América, África, toda parte do mundo, todo aquele que decidiu se entregar a Jesus, viver segundo Cristo, conforme está escrito em João capítulo número 3, versículo número 16, porque Deus enviou seu Filho único ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que se entrega a Ele tem como orientação a sua própria palavra. Aleluia. Então, eu vou falar pela nação cristã. A nação cristã, porque a comunidade LGBT julga os cristãos como seres carregados de ódio e discriminação a eles. Mas o que diz a Bíblia Sagrada? O que diz o próprio Deus? O próprio Deus, que os homossexuais dizem, que as lésbicas, os gays, os bissexuais dizem que é amor, é o mesmo Deus que é justiça. Sendo Ele justo, também é santo. Sendo Ele santo, está separado do pecado, está separado do mal, está separado da iniquidade. E homossexualismo, à luz da Bíblia Sagrada, é pecado. Pecado gravíssimo. Pecado claríssimo. Se você é gay, se você é um homossexual, e dizes que um cristão está a te julgar por ele te mostrar a verdade que foi dita pelo próprio Deus, e se considera filho de Deus, se você é filho de Deus, tem que obedecer o seu pai. A Bíblia diz, eu já mencionei aqui, João capítulo número 1, versículo número 11, que todos quanto receberam a Jesus, receberam o poder de ser feito filhos de Deus. Se você é lésbica, gay, transexual ou bissexual, se considera ser filho de Deus, então por que você não obedece
o próprio Pai. Por que você não obedece a Deus? Vamos lá, o que o teu Deus, o meu Deus, também é o teu Deus, não é? O Deus que eu adoro, também é o Deus que você, gay, lésbica, bissexual, transexual, serve, não é? A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Mas vale a obediência. Adão e Eva foram expulsos do Éden por causa da desobediência. Então, melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia. Abraão se tornou o pai das nações pela obediência. Já que você então se considera ser filho de Deus, não é? E chama todo aquele que fala para ti a palavra de Deus dizendo que homossexualidade é pecado, você julga-o como alguém revestido de ódio, que está a te julgar, que está a te condenar. Então, o Deus que você diz ser teu Deus, teu Pai, é o mesmo Deus, não é, que inspirou os seus servos, profetas, apóstolos, homens, a escrever essa palavra, que é a Bíblia Sagrada. E nesta palavra está escrita Levítico, capítulo número 20. Vamos ler. Levítico, capítulo 20. O que está escrito? Versículo número 13. Está escrito: quando também um homem se deitar com outro homem, ou seja, quando um homem, um macho, for para a cama com outro macho, se relacionar sexualmente com outro macho, não é? Ambos fizeram abominação. O que é abominação? Abominação é um pecado, é uma mistura imunda. Certamente morrerão e o seu sangue é para eles. Atenção. Naquele tempo da lei, não é a palavra que Deus deu ao profeta Moisés. Naquele tempo da lei, a homossexualidade caía na pena de morte. Caía na pena de morte. Naquele tempo, Deus punia pecado com morte. Os rebeldes que não ouviram a voz do patriarca Noé morreram no dilúvio. Os imorais de Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo. Lembra que até os fariseus usaram dessa lei de pena de morte no tempo do Senhor Jesus Cristo. Já no Novo Testamento, lembra daquela mulher adúltera? Eles trouxeram a Jesus para que ela fosse apedrejada porque foi apanhada em pleno ato de adultério, porque ela adulterou. Mas Jesus disse que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quando eles foram, Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Onde estão os teus acusadores? Ela disse: se foram. Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, dentro desse todo aspecto, vê-se que o próprio Deus orientou a Moisés: olha, se aqui nesse arraial, nesse acampamento, houver um homem que se deitar com outro homem, se relacionar sexualmente com outro homem como se fosse mulher, é abominação. Mata, apedreja. Cuidado. Quando estou a usar essa palavra, não estou a incentivar violência aos homossexuais, não estou a incentivar violência. Estou a dizer que naquele tempo da lei, está na Bíblia. Você que está a ver esse vídeo, para não dizer que o pastor está dizendo que está a incentivar a morte e violência, não. Você tem que ler, está escrito na Bíblia, que no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, favor e merecido. Hoje você não vai ver descer fogo do céu para consumir pessoa que pecou. Não. Hoje não há apedrejamento, favor e merecido. Jesus morreu na cruz. Mas a graça não significa dizer libertinagem. A mesma graça que
nos concede favor imerecido para a salvação é essa graça que é santa, separada do pecado. Naquele tempo, caía na pena de morte, conforme está escrito, Levítico capítulo 20, versículo número 13. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, qual é a verdade acerca da homossexualidade? Nós só nos baseamos, que está escrito, Romanos, capítulo número 1, Romanos, capítulo número 1, vamos ler, o que está escrito? Romanos capítulo 1, versículo número 25. Deixa aqui eu dizer alguns aspectos fundamentais relacionados ao texto de Romanos. O apóstolo Paulo empreendeu uma viagem missionária para Roma. O apóstolo Paulo foi para Roma. Ele fez um grande trabalho missionário. E naquele tempo imperava o imperador, que era o governador chamado Nero, um imperador com uma atitude mais violenta e satânica, diabólica da história, que chegou ao ponto de matar sua própria mulher para casar com homem. Então o homossexualismo já operava naquele império antigamente. Sendo um homem de Deus, um pregador de Deus, um dos pregadores mais respeitados, o apóstolo Paulo, ele disse as seguintes palavras, Romanos capítulo número 1, versículo número 25, disse o apóstolo Paulo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo número 1, versículo número 25. O apóstolo Paulo disse, mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus é que Deus fez macho e fêmea. Fêmea e macho. Homem para casar com mulher e mulher para casar com homem. E não homem para casar com homem e mulher para casar com mulher. Homem para casar com mulher, para se relacionar sexualmente com mulher. E não homem para casar com homem, se relacionar sexualmente com homem como se fosse mulher. Vice-versa, mulher para casar com homem, se relacionar sexualmente com homem, e não mulher para casar com mulher e se relacionar sexualmente com mulher como se fossem praticamente marido e mulher. Isso não existe. Por isso é que o apóstolo Paulo está a dizer aqui no versículo número 25 de Romanos capítulo número 1 que mudaram a verdade de Deus em mentira. E quando alguém nasce homem, é homem. É pecado você fazer uma operação plástica para ter fisionomia de mulher. Você está querendo corrigir Deus? Está querendo... Isso é uma blasfêmia, indiretamente. Praticamente você está a olhar para o céu e dizer assim, Deus, por que me fizeste homem? Por que me fizeste homem, Deus? Aí você protesta contra Deus e vai para um laboratório. Hoje a medicina está evoluída. Põe seios, põe fisionomia, parecendo como mulher. Oh, Senhor Jesus. Vamos prosseguir. O versículo, lemos o versículo número 25. O versículo 26, estamos em Romanos capítulo número 1. Versículo número 26. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. As próprias mulheres mudaram o uso natural. O que é o uso natural da mulher? O que é o uso natural da mulher? Fala de mulher, atitude de mulher, gesto de mulher, comportamento de mulher, posicionamento de mulher. Elas mudaram o uso natural. Mulher a querer se comportar como homem. Versículo... Então Deus lhes abandonou. Eles não se importaram ter o conhecimento de Deus, então Deus lhes abandonou as paixões infames. Versículo número 27, estamos em Romanos capítulo número 1, versículo número 27. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher,
se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Varão com varão, homem com homem. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, a homossexualidade não vem de hoje. Mesmo naquele tempo já existia aquela nação pagã que servia a deuses, os romanos, não é? Roma, o imperador na altura, Nero, que era o imperador, o governador, chegou ao ponto de matar sua própria mulher para casar com outro homem. Então era uma nação politeísta que jaziam praticamente numa atitude demoníaca. Com este posicionamento bíblico, é para fortalecer você que é cristão. Não discrimine o gay, não discrimine o homossexual, não discrimine a lésbica, o transexual, não discrimine, não propague ódio, não faça isso. Mas você não deve concordar com isso porque o seu Deus proíbe e condena esta prática. À luz da Bíblia Sagrada, homossexualidade é pecado claríssimo e leva para o inferno. Deus não alterou a sua natureza. Tudo o que Ele criou está escrito. Era bom. Quando criou o homem, Deus disse, era muito bom. Tudo que Deus criou, criou perfeito. Deus criou homem e criou mulher. Se nasceu macho, que se faça terapia para continuar e desenvolver, porque é macho. Macho é macho, macho não pode ser mulher. Porque é mulher, mulher não pode ser macho. Isso é invenção humana. O ser humano não nasce gatuno, mas com o decorrer do tempo ele pode desenvolver na sua psique, pode fazer nascer um gatuno. O ser humano não nasce feiticeiro, mas durante o tempo, na sua psique, pode desenvolver essa personalidade de feiticeiro. O ser humano não nasce serial killer, não nasce um assassino, um homicida, não nasce um promotor de guerra, não nasce assim. Mas durante o tempo ele pode desenvolver pelas influências, processo de imitação. O que aconteceu? Surgiu alguém com essas atitudes e os homens foram imitando. Iniciou na Europa, a África importou e se espalhou por todo o mundo. Processo de imitação através da mídia. Então, você, mãe cristã, pai cristão, passe esses princípios bíblicos à luz da Bíblia e eduque o seu filho. Agora, se ele quiser seguir o seu caminho, que siga, é livre-arbítrio, vontade permissiva de Deus. Quer seguir aquilo que você quer, siga, mas tem consequências. Pecado gera morte. Você está a desonrar o próprio Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis partilhar com meu irmão, com a minha irmã, você que é cristão, para que você se mantenha no posicionamento de que a homossexualidade é pecado.